Na terra de Canaã, a fome era implacável. Os campos estavam áridos e o céu negava a chuva nutritiva. O povo clamava em desespero enquanto seus estoques secavam. As famílias cochichavam sobre as notícias que se espalhavam como fogo em palha. O Egito, ouviam eles, era uma terra de abundância, um farol de esperança. No entanto, a jornada era longa e os riscos eram muitos. A casa de Jacó, agora conhecido como Israel, não era exceção. Seus filhos enfrentavam a mesma realidade sombria. Sua terra outrora próspera, agora não oferecia sustento. Eles se reuniram em um conselho solene, sabendo que o único caminho a seguir era buscar ajuda nos estoques egípcios. O desespero se agarrava a cada palavra, enquanto debatiam quem deveria retornar ao Egito. Os irmãos já haviam viajado para o Egito uma vez, trazendo grãos que temporariamente evitaram a fome, mas o alívio durou pouco. Os estoques estavam quase esgotados, e a fome não dava sinais de diminuir. Seu pai, Israel, os incentivou a retornar, mas o medo os conteve. Seu encontro anterior com o governante egípcio, que eles desconheciam ser seu próprio irmão José, ainda estava fresco em suas mentes. Ele os havia acusado de serem espiões e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua honestidade. À medida que a necessidade de comida aumentava, também aumentava a pressão para retornar. Seus corações estavam divididos entre a necessidade de alimentar suas famílias e o risco de levar Benjamim para uma terra estrangeira. Os irmãos se reuniram em torno de Israel, suas vozes um coro de urgência e razão, enquanto imploravam por permissão para retornar ao Egito com Benjamim. Judá, um dos irmãos mais velhos, emergiu como a voz da razão e da coragem. Ele viu o medo nos olhos de Israel e entendeu o peso da perda de seu pai, que já havia perdido José. Judá deu um passo à frente, pronto para assumir a responsabilidade que ninguém mais ousava tomar. Eu garanto a segurança dele, prometeu Judá solenemente, sua voz firme com convicção. Me considere pessoalmente responsável se eu não o trouxer de volta. A promessa de Judá era um voto vinculativo, um testemunho de sua disposição de se sacrificar pela sobrevivência de sua família. Judá conhecia os riscos, entendia a gravidade de sua promessa. No entanto, ele era movido pela extrema necessidade que o cercava, e pelo conhecimento de que a inação levaria à fome. Israel ouviu, seu coração pesado com relutância, mas ele não conseguia ver outra maneira. Com o coração pesado, Israel acenou com a cabeça em concordância, agarrando-se à esperança de que seus filhos retornassem em segurança. Com a promessa de Judá, Israel finalmente consentiu em enviar Benjamim com seus irmãos. Foi uma decisão que pesou muito em seu coração. Ele já havia perdido José, e a ideia de algo acontecer com Benjamim era quase insuportável. No entanto, ele entendia a necessidade de sua jornada. Israel instruiu seus filhos a levarem presentes para o governante egípcio, um gesto de boa vontade e uma tentativa de garantir seu favor. Os presentes incluíam os melhores produtos da terra: bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistache e amêndoas. Ele também os aconselhou a devolver a prata que havia reaparecido misteriosamente em seus sacos, após a visita anterior. Ao chegar o dia da partida, Israel chamou seus filhos. Ele os abençoou com orações fervorosas, pedindo a misericórdia e proteção de Deus sobre sua jornada. A jornada de volta ao Egito foi repleta de uma mistura de expectativa e apreensão. Os irmãos viajaram em grupo, sua caravana movendo-se constantemente pela paisagem árida. Cada passo os levava para mais perto de um destino incerto, mas eles eram impulsionados pela necessidade de sua missão. Benjamim, o mais novo, cavalgava com uma sensação de admiração e nervosismo. Seus irmãos o cercavam protetivamente, conscientes da promessa de Judá e dos medos de seu pai.
Viajaram em silêncio por longos trechos, cada um perdido em seus pensamentos, contemplando o que os aguardava no Egito. À medida que se aproximavam de seu destino, as memórias de seu encontro anterior com o oficial egípcio ressurgiram. Os irmãos esperavam que seus presentes e a devolução da prata o apaziguassem. Ao chegarem ao Egito, a visão da cidade movimentada era um forte contraste com a desolação que haviam deixado para trás em Canaã. A chegada dos irmãos ao Egito foi recebida com uma mistura de admiração e inquietação. Mal haviam pisado na cidade quando foram abordados pelo mordomo de José. Esse encontro inesperado imediatamente os deixou nervosos. Eles foram instruídos a ir para a casa de José, uma ordem que os encheu de pavor. Ser convocado para a casa do poderoso oficial egípcio despertou um medo profundo dentro deles. Lembraram-se das rígidas condições impostas a eles durante sua última visita. Preocupavam-se em ser acusados de roubo ou pior, pois a lembrança da prata retornava a eles sem ser convidada. Os irmãos cochichavam entre si, questionando a intenção por trás do convite. Apesar de seus medos, eles não tinham escolha a não ser obedecer. A grandeza da casa de José se erguia diante deles, uma lembrança gritante do poder que ele exercia. Ao chegarem à casa de José, os irmãos hesitaram na soleira, inseguros de como seriam recebidos. O mordomo, um homem de poucas palavras, esperava. Eles aproveitaram a oportunidade para se explicar, ansiosos para esclarecer qualquer possível mal-entendido antes que a situação se agravasse. Relataram o incidente da prata, suas vozes sinceras e carregadas de ansiedade. "Nós a encontramos em nossos sacos", disseram, seus olhos implorando por compreensão. Garantiram ao mordomo sua intenção de devolvê-la, apresentando tanto a quantia original quanto uma adicional, como prova de sua honestidade. O mordomo ouviu pacientemente, seu comportamento calmo e reconfortante. "Paz esteja com vocês", disse ele, suas palavras um bálsamo para seus nervos à flor da pele. Seu Deus e o Deus de seu pai lhes deram um tesouro em seus sacos. Com a questão da prata resolvida, o mordomo os conduziu para dentro. Dentro de sua casa, José se preparava para encontrar seus irmãos. Seu coração era uma tempestade de emoções. Ele ansiava por este momento, mas a realidade era avassaladora. Ver Benjamim, seu irmão de pai e mãe, despertou sentimentos que ele havia mantido enterrados por anos. José observou seus irmãos entrarem, seus rostos uma mistura de apreensão e expectativa. Ele lutou para manter a compostura, ciente de que revelar sua verdadeira identidade, cedo demais, poderia comprometer o plano que havia colocado em movimento. Ele tinha que continuar sendo o severo oficial egípcio, pelo menos por enquanto. Seus olhos demoraram em Benjamim, que parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Uma profunda sensação de saudade e amor cresceu dentro dele, ameaçando desfazer sua fachada cuidadosamente criada. José se virou por um momento, mascarando suas emoções com o verniz frio da autoridade. Os irmãos foram conduzidos a uma grandiosa sala de jantar, cuja opulência os surpreendeu. Um banquete estava preparado para eles, um gesto inesperado que os deixou gratos e perplexos. Eles esperavam hostilidade, mas ali estavam, convidados a uma mesa de abundância. José havia orquestrado esta refeição com precisão. Ele organizou os assentos de acordo com a ordem de nascimento, um detalhe que não passou despercebido pelos irmãos. Eles trocaram olhares intrigados, questionando-se sobre a estranha precisão do arranjo. À medida que a refeição progredia, a atenção de José se concentrou em Benjamim. Ele garantiu que Benjamim recebesse uma porção 5 vezes maior do que a dos outros. Esse ato de favoritismo foi deliberado, um teste para avaliar a reação dos irmãos.
Os irmãos, para seu crédito, não mostraram nenhum sinal de inveja. Ao final da refeição, os irmãos se encontravam em um estado de espanto. Eles haviam chegado ao Egito cheios de medo e incerteza, mas estavam saindo da casa de José com a barriga cheia e uma estranha sensação de paz. A generosidade que receberam estava além de sua compreensão. José, observando-os com uma mistura de satisfação e saudade, se consolou com o momento. Era um passo em direção à reconciliação que ele desejava, um teste de caráter que seus irmãos haviam passado. O caminho para revelar sua verdadeira identidade estava mais claro agora, a possibilidade de cura ao alcance. Os irmãos, inconscientes do alcance total das intenções de seu anfitrião, maravilharam-se com a gentileza demonstrada a eles. A lembrança da porção privilegiada de Benjamim permaneceu em suas mentes, um símbolo da graça inesperada que lhes foi estendida. Seus corações estavam mais leves, uma faísca de esperança acendendo em meio às dificuldades. Se inscreva, curta e compartilhe. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.